é que eu vou chamar, a gente já vai chamar, porque quem vai detalhar essa carta na manga que o governo tem, caso não prosperem as negociações, é o nosso diretor da sucursal aqui de Brasília, Daniel Rittner. Uma excelente tarde para você, sempre um prazer tê-lo conosco. Então, você conta agora qual é a carta na manga aqui do governo brasileiro. Boa tarde para você. Boa tarde, Débora, Yuri, a quem está no 360 com a gente. Informação fresquinha, viu? Está acertado, definido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a votação desse projeto de lei, o PL da reciprocidade, como está sendo chamado, na próxima terça-feira, numa sessão conjunta da Comissão de Meio Ambiente do Senado e da Comissão de Assuntos Econômicos. As duas comissões estão responsáveis por analisar este projeto de lei, que originalmente foi apresentado por Zequinha Marinho, que é uma liderança importante da Frente Parlamentar da Agropecuária, um senador de oposição do PL do Pará, e cujo texto caiu nas mãos da senadora Tereza Cristina. E aí tem um dedo importante, porque a senadora Cristina é ex-ministra da Agricultura, tem uma atuação, uma militância grande em questões comerciais, ela se aprofundou nisso durante sua gestão no Ministério da Agricultura do governo de Jair Bolsonaro e coordenou muito esse texto, costurou muito esse texto com o Itamaraty e com o MIDIC de Geraldo Alckmin. O texto está bem amarrado entre todas as partes, não tem oposição, está todo mundo junto nessa história. A senadora acabou de apresentar esse texto e o texto vai ser votado numa sessão conjunta na terça-feira, ainda vai ficar faltando o plenário. Pode ser no mesmo dia, pode ser no dia seguinte, aí depois vai para a Câmara. É importante a gente atualizar o seguinte: o governo chegou a cogitar uma medida provisória justamente com esse texto de Tereza Cristina, porque reflete a negociação com o próprio Poder Executivo. Diante da decisão de Davi Alcolumbre de botar para votação muito rapidamente, agora a tendência é deixar como um projeto de lei mesmo de autoria ali do Senado. E esse PL é importante porque ele nasceu lá atrás, como você bem informou, Débora, como uma resposta à União Europeia, que aprovou uma legislação anti-desmatamento. Era mais ou menos o seguinte: tudo aquilo que for proveniente, produtos brasileiros ou de outros países, provenientes de florestas tropicais desmatadas depois de 2020, não podia entrar na União Europeia. Soja, cacau, madeira, carnes, com um detalhe: não importava se era um desmatamento legal, conforme as regras do Código Florestal, por exemplo, ou ilegal. O Brasil não gostou, o Itamaraty não gostou, o Senado decidiu reagir, apresentou esse texto. Só que esse texto ficou velho antes mesmo de nascer, porque veio Donald Trump e as barreiras não são só ambientais, não tem só essa justificativa. Então, na prática, é um texto que vai servir muito mais como um instrumento legal para o governo brasileiro retaliar, se quiser, os Estados Unidos do que a União Europeia. E não é só em tarifas, não. É um texto que permite uma retaliação via suspensão dos direitos de propriedade intelectual. Por exemplo, patente de remédio, patente de filme, patente de música, de streaming, de plataformas digitais. Então, é um negócio que, se adotado, machuca. Portanto, é uma arma para ser colocada ali na mesa. E só fazer um adendo, Yuri Pita e Daniel, é o seguinte: o governo brasileiro, então, quer essa questão do diálogo. Por que que esse projeto que o Daniel explicou e que traz em primeira mão, que já está acertado, acordado para ser votado na semana que vem, a apuração do Daniel Rittner, por que que é uma carta na manga? Porque, no fundo, o governo não quer sozinho bancar qualquer tipo de retaliação contra o governo dos Estados Unidos. Se necessário for, último recurso, mas quer o quê? Engajar o parlamento também nessa decisão, engajar a sociedade, conforme fontes com as quais eu falei do governo, ampliar, não quer patrocinar sozinho uma retaliação, não, quer engajar também os parlamentares, o setor produtivo, o PIB brasileiro, para que seja, assim, uma decisão grande. O governo não fique isolado e desgastado sozinho nesse tipo de decisão. Por isso, essa carta na manga, Yuri Pita. Pois é, e é importante esse teu complemento, né, Débora? E aí acho que o Rittner pode também, para arrematar, porque isso fica muito nítido que há este apoio
do executivo atual, mas também de forças que têm ou atuaram no governo Jair Bolsonaro ou têm uma maior proximidade com o campo da direita, que aqui no Brasil faz uma defesa política e ideológica de Donald Trump. A grande questão é, pode-se ter aquele debate para as redes sociais? É claro que Lula vai continuar falando, como falou ontem, que não adianta Trump falar grosso, que o Brasil vai agir, etc, etc. Mas fato é que, na hora de defender os interesses nacionais, é possível sim construir algum mínimo consenso dessas mais variadas forças políticas, correto, Richner? Certamente, Yuri. Eu conversava na semana passada com a relatora, a senadora Tereza Cristina, e ela dizia muito claramente, nessa mesma linha que você colocou, esse é um assunto que não divide governo e oposição, petistas e bolsonaristas, não se trata disso. Esse é um assunto que requer uma resposta conjunta. Está bastante nítido para mim, desde os últimos dias, não só de ontem ficou ainda mais nítido que o governo separa em duas vertentes aqui. Lula está respondendo retoricamente, é uma retórica agressiva, vai continuar nessa linha, isso é a política. Outra é a parte técnica, conduzida principalmente por Geraldo Alckmin e a equipe dele, e esse canal foi criado na semana passada. Preocupava o governo brasileiro porque não tinha sido criado. O governo não tinha interlocutores no governo americano, nem nos escalões mais altos, nem nos médios, nem nos baixos. Agora foi criado um canal de Geraldo Alckmin, do MIDIC, com o Departamento de Comércio e com o USTR. O USTR é um escritório de negociações comerciais da Casa Branca, tem status de ministério. E esse canal foi criado. Então, são duas respostas diferentes. Uma é retórica, uma vai estar no âmbito ali da política, é Lula. Outro é técnico, comercial, e esse está com Geraldo Alckmin, com o apoio do Senado, vamos dizer, viu? É isso. E depois a ver como é que esse projeto tramita também na Câmara dos Deputados. Daniel Richner, sempre um prazer recebê-lo aqui no 360. Muito obrigado.